pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Olá a todos novamente, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam e o objetivo desse canal é o de fazer comparações entre o conhecimento empírico ocidental acadêmico e a sabedoria milenar revelada nos Vedas, especialmente por textos como o Bhagavad Purana, a Bhagavad Gita, as Upanishads, pelo viés, pela hermenêutica do Gaudiya Vaishnavismo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ok? Então, o tema nosso hoje a ser trabalhado é bem especial, é bem delicado e espero que satisfaça a todos. Então, o título da nossa videoaula de hoje é A Perfeita Tradução e Significados de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, para alguns, às vezes as traduções do sânscrito para o inglês de Srila Prabhupada causam alguma polêmica, causam alguma discussão, e eu vou me focar nessas discussões e tentar demonstrar a partir dos próprios Vedas como as traduções de Srila Prabhupada e seus comentários são extremamente coerentes e, na verdade, transparecem, trazem à tona o verdadeiro significado, a verdadeira semântica ou do que os textos védicos querem dizer. Pelo estúpido que vos fala. Então vamos ver os argumentos contrários às traduções de Srila Prabhupada. Em seu livro The Bhaktivedanta Purports, Perfect Explanation of the Bhagavad Gita, de Shivarama Swami, que é um livro muito bom, recomendo para vocês. Mais adiante eu vou dar a referência bibliográfica para vocês. Então Shivarama Swami aponta que reuniu uma série de objeções à apresentação da Bhagavad Gita de Srila Prabhupada no meio acadêmico, ou seja, acadêmicos, especialmente pessoas que vieram fazer traduções da Bhagavad Gita posterior a de Prabhupada. Como a de Prabhupada tem um enorme sucesso, ela serve de marco referencial. Então, esses autores, pesquisadores, têm que se referenciar a essa edição de Prabhupada. Em pesquisadores como Robert D. Peird, A. L. Herman, Eric J. Sharp, Cabot, Joseph Beckerd, Purgenda Sinha, etc. Esses são alguns desses autores que eu acabei de mencionar, citados pelo Shivarama Swami em sua obra. Lembrando também que nós tivemos um caso de acusação semelhante aqui no Brasil, ou seja, de que as traduções e os comentários do sânscrito de Srila Prabhupada não são fiéis ao texto original. Também na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, na disciplina de Ciências das Religiões, também tem um professor que é linguista, que trabalha com hinduísmo, com sânscrito, né? Na verdade ele trabalha com sânscrito, ele é linguista, ele não é filósofo. Ele também tece algumas críticas a Srila Prabhupada com relação às suas traduções do sânscrito. Então, tais acusadores alegam que Srila Prabhupada só entende a Gita, Bhagavad Gita, em termos do serviço devocional. Acusam que Srila Prabhupada interpreta outros sistemas de yoga apenas como Bhakti Yoga. Traduz inapropriadamente termos gerais apenas como serviço devocional e traduz palavras gerais em contextos devocionais muito específicos. Então, essas são algumas das queixas desses honoráveis senhores com relação às traduções de Prabhupada. Olha só o que o Prabhupada está sentindo em relação a isso. Então, vamos a exemplos da gambazada, exemplos da galera aí.
Quais são as queixas dele? O que eles estão apontando? Então aqui, verso 49 do capítulo 2 do Bhagavad Gita. Durena hi avaram karma bodhi yoga dhananjaya bodhao sharanam vicha kirpana pala hitavaha. Então a tradução de Prabhupada ficou assim: ó Dhananjaya, mantenha todas as atividades abomináveis bem existentes através da prática do serviço devocional. O problema é quando você vai no sânscrito original, você procura a palavra Bhakti ou Bhaji e você não encontra. Você vai encontrar o que? Você vai encontrar a palavra Buddhi Yoga Dhananjaya ou Buddha Sharanam Anvicha. Mas a palavra Bhakti não existe, ela ficou por conta, ela ficou por escolha de Srila Prabhupada. Aqui no verso 3 do capítulo 3 da Bhagavad Gita também, Shri Bhagavan Vacha Lokasmin Dvivida Nushta Pura Prokta Mayanga Mayanagha Jnana Yogina Sankyanam Karma Yogina Yoginam. A Suprema Personalidade de Deus, Shri Bhagavan, disse: ó Arjuna sem pecados, acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica empírica, que é a palavra Jnana Yogina Sankyanam, e outros pelo serviço devocional. Só que novamente, quando você vai no verso original, no sânscrito ou na transliteração, né, no meu caso, você não encontra a palavra Bhakti, Ananya Bhakti ou Bhaji. Você vai encontrar o que? Karma Yogina. Então, Karma Yoga é outra coisa distinta de serviço devocional. Mas aqui foi traduzido como serviço devocional Bhakti pela escolha de Srila Prabhupada também. Continuando, mas vou pegar mais 2 ou 3 exemplos. Mais 2 exemplos. Aqui, capítulo 5 da Bhagavad Gita, verso 6. A questão de Karma Yoga, ação e consciência de Krishna. Sannyasas tu mahabaho dukkam aptum ayogataha yoga yukto muni brahma na tirena ligapchati. Ninguém pode ser feliz só por renunciar a todas as atividades, sem se ocupar no serviço devocional ao Senhor. Então vamos lá tentar encontrar a palavra Bhakti ou Bhajan. O que a gente vai encontrar aqui é Yoga Yukto Muni Brahma. E também aqui é traduzido como Senhor. Geralmente Senhor faz-se uma reverência ao aspecto monoteísta, né, pessoal da divindade, o Senhor Krishna. Mas aqui a gente não vê nenhuma referência a Krishna falando na primeira pessoa, como ele faz geralmente, man, mamá, man, ou aham, ele falando em primeira pessoa. Você vai encontrar a palavra Muni Brahma, que é traduzida como Senhor, mas que é introspectivo e que se ocupa no serviço devocional. Novamente aparece a palavra serviço devocional e não se encontra, né, a palavra literal para ser traduzida como serviço devocional. Então vamos, em outro caso, no verso introdutório do Upanishad, um verso muito famoso, vocês podem cantar junto. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. A personalidade de Deus é perfeita e completa. Devido a ele ser completamente perfeito, tudo que emana dele, como este mundo fenomênico, está perfeitamente equipado como todo completo. Tudo o que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo. Devido a que ele é o todo completo, ainda que tantas unidades completas emanem dele, ele permanece completo em si mesmo. Então aqui fala sobre Om Purna. Purna significa assim como Purnima, ou Purna Chandra, lua cheia. Purna pode ser traduzido como completo. Mas aqui Prabhupada traduziu o quê? A personalidade de Deus. Pode ser traduzido como Purushottama ou como Bhagavan. Só que se você procura essas expressões no verso sânscrito, você não encontra. Você encontra a palavra Purna, quer dizer o todo completo, mas aqui Prabhupada traduz como a personalidade de Deus. Também por eleição.
por escolha de Srila Prabhupada. Agora, será que essas escolhas são uma fraqueza ou demonstram, na verdade, um conhecimento profundo e extremamente bem embasado sobre o texto que dá o direito e a liberdade de Prabhupada escolher essas palavras e traduzir dessa forma? Então, antes aqui nós vimos a gambazada, né? Com essas contradições, a gambazada delira. A gambazada, né, do meio acadêmico adora isso, né? Está criticando o Prabhupada, os invejosos. Aí o problema é que o Bhakta do Festival Domingo agora está chorando, né? Aquele devoto sem muita experiência, aquele devoto jovem, né, de 30 anos de movimento, está meio confuso. Então ele pergunta: e agora? Como você pode dizer que as traduções e os significados de Prabhupada são perfeitos? Mahakrishnanam, você está querendo dizer que as traduções e os significados de Prabhupada são perfeitos, mas você acabou de demonstrar que não são. Então eu vou blupear, vou sair do movimento. Blup, 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 blup. Calma, meu amiguinho, meu Bhakta novo de 30 anos de movimento. A gente vai chegar lá, não se preocupe. Então, para a gente responder a esse inquérito, né? Uma figura bem curiosa para a gente trazer, para a gente poder compreender essa questão, é a figura de Shankaracharya, né? O pai do Advaitavada na tradição filosófica da Índia, né? O pai do impersonalismo, o personalista mor, que é uma encarnação do Sr. Shiva, Sadashiva, desculpem, Shankar. E eu comento sobre isso no nosso vídeo sobre as 4 Sampradayas. Eu vou deixar aqui o link depois, se vocês quiserem saber mais sobre Shankaracharya, é só vocês acessarem. Então Shankara, o grande Shankaracharya, fala: Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Mudamate, Prapte Sanihete, Marane, Nahi Nahi, Rakshati Dukrinkarane. Então Maharaj Janamuka fez um livro sobre esse verso, sobre essa questão, sobre Shankaracharya, não sobre essa questão da tradução do livro de Prabhupada. E Maharaj Pushpatai também gosta muito desse verso. Me lembro quando entrei no movimento ele sempre citava. Então a tradução do verso para o português ficou assim, né? Vocês, idiotas intelectuais, apenas adorem Govinda, apenas adorem Govinda, apenas adorem Govinda. Seu conhecimento gramatical e malabarismo de palavras não o salvarão no momento da morte. Então, quando ele fala sobre Mudamate, ele está se referindo a esses idiotas intelectuais. Então, esses idiotas intelectuais, eles podem ser relacionados aos Gyanis. Os Gyanis são os intelectuais, aqueles que se aprofundam no estudo do Vedanta Sutra, no estudo das Upanishads, para entender o que é Brahman, para entender o que é Atma, e para posteriormente desenvolverem um sentimento de renúncia desse mundo material, porque a partir do momento que você entende o mundo, você entende Purusha, Prakriti, Brahman e Atma, naturalmente aqueles que realmente entenderam e têm um nível de consciência adequado, eles se desapegam do mundo. Então conhecimento gera desapego, ignorância gera apego às coisas e ao mundo, porém conhecimento gera desapego, quando você entende que é uma alma espiritual totalmente à parte desse mundo material, que é temporário, cheio de misérias. Então esses idiotas intelectuais podem também enquadrar os Gyanis. E nós temos uma vertente ou um modelo similar de consciência no Ocidente. Da mesma forma que o Varnashram Dharma é universal, quando nós falamos de Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras, não estamos caracterizando personalidades da sociologia, da antropologia hindu particular sectária. Não, em todas as sociedades nós encontramos pessoas com traços de Brahmanas, Vaishyas, Kshatriyas e Shudras. Por quê? Porque os 3 modos da natureza,
Os 3 gunas, eles são universais e influenciam toda a sociedade, todos os indivíduos. Por isso nós vamos ter esses indivíduos em espécie. Da mesma forma, quando se fala sobre Karmi, Gyani e o Yogi e o Bhakta, você vai encontrar os traços dessas pessoas em todas as sociedades. É lógico que o asceta hoje é uma figura muito difícil de encontrar, né? Porque especialmente quando nós falamos sobre um Gyani, um Muni, um Yogi ou um Bhakta, nós estamos falando sobre um transcendentalista, sobre um asceta, sobre um místico que está buscando a autorrealização. A característica da sociedade atual é que ela virou as costas para a autorrealização e se afundou no hedonismo, né, no sucesso temporário do mundo material, temporário e efêmero. Então, assim, quando nós falamos sobre os Gyanis, nós temos um correlato no Ocidente, ou na tradição ocidental, que seriam os acadêmicos. Por exemplo, qual vai ser a característica de aproximação dos Vedas de um Gyani? Geralmente é que ele vai ter que aprender o sânscrito para poder ele mesmo, através das suas traduções, através da sua hemenêutica, entrar nos significados do Vedanta. É lógico que ele aceita, por exemplo, o comentário de Shankaracharya, o Shairaka-bhashya, mas muitas das palavras, das traduções, ele gosta de fazer ele mesmo. Que isso a gente vê também na academia, né? Na academia, se ela quer estudar um livro de filosofia, por exemplo, uma obra de Schopenhauer, ela vai ter que, a exigência mais completa, o melhor requisito vai ser de que ela saiba falar alemão. E aí ela leia a obra do Schopenhauer em alemão, ou seja, no original, e daí ela mesma vai fazer as suas próprias traduções da obra do autor. Isso vai trazer muita consideração, muito respaldo, muito prestígio para determinado acadêmico. Então, outra característica é que os acadêmicos, eles trilham o processo de aroha, ou seja, de tentar investigar algo através da sua capacidade, através do seu próprio esforço. Quais são as capacidades, ou melhor, qual é a capacidade do ser humano, quais são suas ferramentas, seus instrumentos? Os sentidos, pratyaksha, e a sua razão, a sua mente, anumana. Então esses são basicamente os 2 instrumentos de investigação, tanto do Gyani quanto do acadêmico ocidental. A diferença é que o acadêmico ocidental ele só fica no processo, no método de aroha, né, no método empírico descendente, né, dele descobrir os objetos de pesquisa dele, investigar pelo seu próprio esforço, pelo esforço dos seus sentidos e da sua razão. Já o Gyani conta muito com isso, mas ele também aceita a autoridade dos Vedas, Shabda Pramana. Então ele consegue ir bem mais além, nesse sentido, consegue fazer uma experiência com o Brahman, sendo que a academia abandonou a pesquisa ao Brahman. Então ele estava dizendo aqui o que o Shankaracharya? Adorem Govinda, adorem Govinda, adorem Govinda. Então aqui tem um apelo, aqui tem uma instrução direta, em tom imperativo. Pratiquem Bhakti Yoga, pratiquem Bhakti Yoga. Govinda é um dos nomes de Krishna, de Vishnu. Govinda é aquele que dá prazer às vacas e aos sentidos. Então ele está dizendo, pratique Bhakti Yoga, adore o Senhor Krishna, adore o Senhor Govinda. Seu conhecimento gramatical sobre regras de sânscrito e malabarismo de palavras não o salvarão no momento da morte. Então é um fato que eles estudam muito a gramática sânscrita, eles estudam toda a complexidade da língua sânscrita para poderem entrar por eles mesmos, né, nos livros, no Swadhyaya, no estudo dos Vedas. E outra característica forte dos Gyanis, dos seguidores do Advaitavada, é que eles dão interpretações duvidosas ao sânscrito. Enquanto que os Vaishnavas, como Ramanujacharya, Madhvacharya, Srila Jiva Goswami, Srila Vishwanath Chakravarti Thakura,
esses grandes Vaishnavas, seguidores de Krishna, seguidores de Vishnu, eles vão dar uma interpretação, eles vão dar uma tradução literal para as palavras em sânscrito contida nos versos. Já os Gyanis, os Shankaristas, eles vão dar uma tradução metafórica. Aí, fazendo isso, eles vão então propor o que está sendo exposto aqui por Shankaracharya de malabarismo, né? Então a palavra tem um significado direto, literal, mas eles vão propor um significado metafórico. Com isso, eles tiram o significado direto e podem trazer um significado ou um sentido semântico que se aproxima do Shairaka Bhasha, do que Shankaracharya propôs em seu comentário ao Vedanta Sutra. Então isso é um pouco desonesto, especialmente porque você quer imprimir um significado que lhe convém. O sânscrito tem essa abrangência, né? Pode aceitar muitos significados, só que o significado mais simples, mais direto, literal, é sempre o que os Vaishnavas propõem, né? Por isso eles fazem esse malabarismo de palavras, e isso não vai salvar na hora da morte. Intelecto, Gyani, na hora da morte não vai atrair as bênçãos ou a misericórdia do Senhor Krishna, que é aquele que é Mukunda, né, que salva na hora da morte. Então aqui eu fiz uma primeira interpretação. Aqui eu tirei de um livro que eu escrevi no ano 2009, 2010, que na verdade é um comentário, é um guia de estudos a Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. E esse guia de estudos está na mão da BBT, mas até hoje nunca foi publicado. Ou seja, é um livro extremamente underground, né? Nunca ninguém leu. Mas eu coloco um trecho aqui pegando essa discussão, que é tão importante, né? Para que a sociedade entenda as motivações e o porquê das traduções de Prabhupada, porque ele faz isso com suas traduções. Então aqui abre a citação do nosso livro, né? A Gita e as suas veredas. Nesta sequência de versos do capítulo 12, versos 8 a 12, os grandes acharyas, a saber, Srila Prabhupada e Vishwanath Chakravarti, divergem um pouco em seus comentários, apesar de vislumbrarem a mesma conclusão. Chakravarti Thakura permanece mais fiel à semântica e à hermenêutica do texto de uma forma geral. Já Prabhupada não se prende tanto a uma tradução mais literal das palavras, um caso específico. Mas por que isso ocorre? Como apontamos anteriormente, aí você vai ter que comprar o livro, que nem está publicado, as páginas 141 e 142, isso ocorre devido ao contexto histórico e social no qual ambos, aqui é uma hipótese que eu estou levantando, ocorre ao contexto histórico e social no qual ambos estão inseridos e ao perfil dos seus leitores ou à audiência, respectivos a cada autor. Enquanto Vishwanath Chakravarti Thakura está expondo sua interpretação ao Bhagavad Gita para um público que já possui certa experiência com as doutrinas védicas, aqui no caso o público de pânditas, de místicos, de santos da tradição hindu, né, pessoas que já estão inseridas na cultura védica, na cultura hindu, quer sejam devotos ou eruditos pertencentes a outras denominações religiosas na Índia. Desculpem aqui a gramática, como vocês estão vendo, né? Porque às vezes a fonte no PowerPoint era totalmente diferente, e daí na hora de eu transpor não saiu perfeito. Então a falha não é minha, nunca, claro que não, a falha nunca é minha, nunca é nossa, é sempre do outro ou da máquina. Então Prabhupada, como guru e primeiro elo do Parampara no Ocidente, quem veio trazer a consciência de Krishna, o Gaudiya Vaishnavismo, o Vaishnavismo pro Ocidente, ele quer conduzir seus leitores diretamente ao nível de Bhakti, sem que eles sejam possuídos pela tendência sasagravante no Ocidente, turbulenta e especulativa da mente e da inteligência, pela divagação em teorias que, se fugissem ao Siddhanta, certamente corromperiam o efeito e a ligação desejada com a cadeia de sucessão discipular. O ponto é que, basicamente,
A Bhagavad Gita ela tem uma discussão ampla. A conclusão da Bhagavad Gita é o serviço devocional Bhakti Yoga ou Ananya Bhakti, como é a expressão utilizada pela própria Bhagavad Gita. Na Bhagavad Gita, a divindade suprema, Swayam Bhagavan, é o Senhor Krishna, filho de Mãe Yashoda e Nanda Maharaj. Só que Krishna, que é o orador da Bhagavad Gita em primeira pessoa, ele vai discutir com toda a tradição védica, né, com as Upanishads, com a tradição da Yoga, com o sistema Varnashram, com muita coisa Krishna vai estar dialogando. Então esse diálogo, essa conversa, ela é bem ampla. Se Prabhupada deixasse toda essa amplitude, isso poderia fazer com que seus discípulos se confundissem. Então Prabhupada, muito astuto, muito protetor, guru, ele conduz os seus leitores, os seus discípulos direto a Bhakti. Ele não pega toda essa caminhada, todas essas veredas até chegar em Bhakti. Não, ele vai direto a Bhakti. E isso protege e facilita aos seus leitores. Porém, pessoas eruditas, intelectuais, verborrágicas, vão apontar isso como um defeito, porque não segue os passos do meio acadêmico, né, que é a tradução literal, etc, etc, mas que muitas vezes não tira a pessoa, o ser humano, o ser humano ou a alma espiritual que está encoberta por essa couraça de intelectual, não retira ele da ignorância, pelo contrário, deixa ele ainda mais confuso, orgulhoso, arrogante. Então Prabhupada faz essa questão, ele toma um atalho para chegar em Bhakti em suas traduções, simplesmente isso. Não é que ele perverte, corrompe ou engana, não, pelo contrário, ele está trazendo a verdade de maneira mais rápida apenas. Certamente corromperiam o efeito e a ligação desejada com a cadeia de sessão discipular. Ademais, havia necessidade urgente, como é característico na missão de Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, de espalhar a mensagem da consciência de Krishna para o maior número de pessoas possível, para o bem-estar de todos. Aqui é uma nota de rodapé que eu coloco, né, nessa mesma passagem do livro. Recomendamos aos leitores a monumental obra de Shivarama Swami intitulada The Bhaktivedanta Purports, Perfect Explanation of the Bhagavad Gita, que é o livro basicamente que eu estou seguindo aqui para fazer essa videoaula para vocês, que é o livro de Shivarama Swami, que é uma obra muito, muito interessante, que vale a pena ser conferida, na qual o autor defende que os significados Bhaktivedanta não forçam uma interpretação duvidosa ao texto, mas entram de maneira direta e objetiva nos verdadeiros enunciados da obra, de acordo com a tradição Vaishnava, de acordo com o Parampara, com a sucessão discipular. Qual é o instrumento hermenêutico para se compreender os Vedas? A sucessão discipular, o mestre espiritual dentro da sucessão discipular, Parampara. Essa é a chave hermenêutica para se abrir os Vedas, a qual melhor compreende o sentido da filosofia Vedanta. Abre a citação integral do Shivarama Swami. A tradução e os significados da Bhagavad Gita de Srila Prabhupada são apresentados exclusivamente em relação ao serviço devocional. Este comentário, conhecido como o Bhagavad Gita como ele é uma explicação completa e consistente da Gita, à medida em que atende perfeitamente o propósito de Krishna. Ou seja, quem fez essa narração, essa oração, em trazer todos os seus leitores a Bhakti. Então aqui o livro Shivarama Swami, o ano de publicação e a página em questão de número 165. Tá, então a gente já fez uma discussão acadêmica, mas de acordo com os próprios textos védicos. É muito importante você entender os Vedas por eles mesmos, pela tradição. Qual é a sua própria significação? O que a Bhagavad Gita fala sobre ela mesma? Então aqui sobre a questão de vários sistemas de yoga, olha só que interessante. Yoginam abhisarvesham madhgatinanta atmana Fradavam bhajate yoman same yukta tamo mataha. E de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si mesmo e presta serviço transcendental amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Esta é minha opinião do autor da Bhagavad Gita.
Ok, Yogi. Em relação ao processo de Bhakti, Bhaktyatu Ananyaya Shakya Aham Evam Vidho Arjuna Gyatum Drashtum Cha Tatvina Praveshtum Cha Parantapa. Meu querido Arjuna, só pelo serviço devocional indiviso é possível compreender-me como eu sou, aqui diante de você, podendo ser visto diretamente. Somente dessa maneira você pode ingressar nos mistérios da compreensão acerca de mim. Gopal Krishna Maharaj, um dos grandes santos e guerreiros do movimento Srila Prabhupada. Então esse verso aqui fala muito bem claro, né? Bhaktyatu Anaya, ou seja, o serviço devocional indiviso, ou seja, sem as contaminações de karma e de jnana, ou como Rupa Goswami explicará, o serviço devocional puro. A quem esse serviço devocional puro? É somente através dele que você pode compreender quem? Aham, o próprio Krishna. Aham eva vido Arjuna. Você pode ter conhecimento sobre Krishna, podendo ser visto diretamente. Ou seja, você vai poder ver Deus face a face por essa yoga mais elevada, que é esse serviço devocional indiviso. Então, ainda em relação ao processo de Bhakti, Yomamevan Asamudho Janati Purushottamam Sa Sarva Vid Bhajati Man Sarva Bhavena Bharatam. Aqui você vê que as palavras não tem difícil, são as palavras literais, né? Não tem corrupção, não teve uma estratégia por trás. E são versos chaves, importantíssimos do Bhagavad Gita, que delineiam a sua verdadeira compreensão. Man, Krishna, Amém? Evan Asamudo Janati Purushottamam Sa Sarva Vidi Bhajati, que Bhajati, palavra relacionada a Bhakti, ou seja, que adoram a mim, Krishna, Sarva Bhavena Bharata. Quem quer que me conheça como a Suprema Personalidade de Deus, sem duvidar, é o conhecedor de tudo. Sarva Bhavena Bharata. Ele, portanto, se ocupa no serviço devocional pleno a mim, ó filho de Bharata. Aqui Vrindadevi, Tulasi Devi, em Sri Goloka Vrindavan, uma homenagem, né, aos devotos que nós estamos fazendo, já que o processo de Bhakti é uma relação, um intercâmbio entre Krishna e seus devotos. Então, com relação a Krishna ser a Suprema Personalidade de Deus, ele também fala em primeira pessoa. Aham, eu sou, Sarvasya Prabhavo, a fonte de tudo, a fonte tanto dos mundos materiais quanto espirituais. Aqueles que conhecem isso, que sabem disso, eles me adoram com toda a devoção. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais, tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se no meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Jai Shri Krishna Ki Jai. A devoção Bhakti é superior ao conhecimento Jnana. Então agora eu vou trazer para vocês um trecho do Sri Chaitanya Charitamrita, que foi quando Chaitanya Mahaprabhu, no ano de 1510, passava pelo sul da Índia, em Sriranga Kshetra, e ele encontrou um Brahmana. E vejam como é que vai ser o intercâmbio entre o Sr. Chaitanya e esse Brahmana. Na terra santa de Sriranga Kshetra, um Brahmana Vaishnava costumava visitar o templo diariamente e a recitar todo o texto do Bhagavad Gita. O Brahmana regularmente lia os 18 capítulos do Bhagavad Gita em grande êxtase transcendental, mas, como não sabia pronunciar as palavras de maneira correta, as pessoas costumavam caçoar dele, exatamente como os acadêmicos fazem muitas vezes com relação aos devotos. Devido à sua pronúncia incorreta, às vezes criticavam-no e riam dele, mas ele não se importava. A leitura do Bhagavad Gita o deixava pleno de êxtase e pessoalmente ele era muito feliz. Enquanto lia o livro, o Brahmana experimentava transformações corpóreas transcendentais. Seu cabelo arrepiava-se, lágrimas escorriam de seus olhos e seu corpo tremia e transpirava durante a leitura. Vendo isto, Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz. Chaitanya Mahaprabhu perguntou ao Brahmana: meu caro senhor, por que estás experimentando um amor tão estático?
Que parte do Bhagavad Gita te dá tal prazer transcendental? Então o Brahmana respondeu: sou iletrado e por isso não conheço o significado das palavras. Às vezes leio o Bhagavad Gita da forma correta e às vezes incorretamente, mas de qualquer modo estou fazendo isto segundo as ordens de meu mestre espiritual. Então aqui tem um dos pontos chaves, um dos pontos essenciais para se adquirir conhecimento, para se conhecer a verdade absoluta, para se tornar um sábio e não um arrogante teórico, que é o fato de seguir as ordens do mestre espiritual, ou seja, está vinculado com o Guru Parampara, com a corrente de mestres e discípulos que vem diretamente, que vem de maneira fidedigna, de maneira autorizada do próprio Senhor Krishna, fonte da verdade absoluta ou a própria verdade absoluta. Vendo a ilustração do Senhor Krishna sentado em uma quadriga a instruir Arjuna, encho-me de felicidade estática. Enquanto leio o Bhagavad Gita, simplesmente vejo as belas características do Senhor. É por este motivo que estou lendo o Bhagavad Gita e minha mente não pode desviar-se disto. Chaitanya Mahaprabhu disse ao Brahmana: na verdade, és uma autoridade na leitura do Bhagavad Gita. Tudo o que sabes constitui o verdadeiro significado do Bhagavad Gita. Aqui então vem um verso que é um dos versos que Prabhupada mais citava. Qual é a meta de todos os Vedas? Então Krishna explica: Sarvasya Jaham Hridisha Nivishto Matais Maitya Gyana Pohanancha Vedais Tya Sarvair Aham Vidyo Vedanta Kridiveda Vida Evachaham. Estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a mim, Krishna, que se deve conhecer. Então Krishna é objeto do conhecimento védico. Então quem é aquele que conhece mais os Vedas? Aquele que entendeu que Krishna é a meta de tudo. E não um linguista, não um teórico, não um inflado, que por ter erudição e diplomas se acha melhor que todo mundo. E se acha no direito de falar o que os Vedas são e o que não são, o que eles dizem e o que não. Na verdade, sou o compilador do Vedanta, Krishna, e sou aquele que conhece os Vedas. Gramática e hermenêutica nos Vedas, de acordo com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então aqui nós temos um contexto, no Chaitanya Bhagavat. Chaitanya Mahaprabhu, após retornar de Gaya, ele volta louco. Ele volta depois de ter encontrado com Ishwarapuri. Então ele volta tomado pelos sintomas de devoção. Chaitanya Mahaprabhu, antes de ir para Gaya, era conhecido como Nimai Pandita. Então ele era um grande professor de lógica, hermenêutica, gramática. E era muito arrogante, muito inflado. Mas depois que ele volta de Gaya, acontece uma transformação. Ele se torna um devoto, se torna muito manso e humilde. E a única coisa que ele vê é Krishna, Krishna, Krishna. Então aquele professor famosíssimo, aquele grande intelectual, se torna um devoto. E qual é a visão dele sobre os Vedas? Vamos ver? Então aqui Chaitanya Mahaprabhu com seus alunos, não atendendo às expectativas dos estudantes, todas as explicações e comentários do Sr. Chaitanya giravam em torno de um único tema: o serviço devocional ao Sr. Krishna, Bhakti. Um estudante perguntou: qual é a definição de dhatu, raiz verbal? O Senhor respondeu: tudo é energia do Sr. Krishna. Queridos alunos, escutem agora a minha explicação sobre dhatu. Em seguida, gostaria de ver quem é capaz de refutar minhas explicações. O Senhor Krishna está presente nos corpos de todos sob a forma da energia dhatu, a vida. É esta energia que as pessoas amam, e é a esta energia que as pessoas se devotam. Todos esses pretensos estudiosos e professores que vagueiam por aí estão tão confusos que não podem entender o verdadeiro significado de dhatu, raiz, a essência. Vocês, portanto, ouçam com bastante atenção sobre isso. A definição de dhatu ou substância essencial, portanto, é que se trata de uma energia do Sr. Krishna que todos amam. Ao menos é assim que eu vejo. Há alguém capaz de refutar a minha explicação? Então essa passagem está faltando 2 versos que eu suprimi, mas ela é do Chaitanya Bhagavata, Madhya
Lila, capítulo 1, versos 324 a 334. Então, ainda baseado nos Vedas, vamos dar um golpe de misericórdia aos professores intelectuais linguistas trapaceiros. Tavag visargo janataga viplavo yasmin pratishloka mabhadavati api namanyananta sesho ankitani yat shringvanti gayanti gurunanti sadavaha. Por outro lado, aquela literatura que está repleta de descrições das glórias transcendentais do nome, fama, formas e passatempos do ilimitado Senhor Supremo, Krishna, é uma criação diferente, repleta de palavras transcendentais, destinadas a provocar uma revolução nas vidas ímpias da civilização desorientada deste mundo. Tais textos transcendentais, mesmo que compostos imperfeitamente, são ouvidos, cantados e aceitos por homens purificados, que são inteiramente honestos. Especialmente essa última linha, ela não se encaixa, ela não é tão bem compreendida como no contexto dessa explicação dessa videoaula. Então, considerações finais, encerrando nossa videoaula de hoje. Então, aqui é tirado de um outro livro meu, também que está no underground, está no limbo, também nunca foi publicado, que se chama Karma Yoga como ação ideal moral do cotidiano. E eu peguei esse assunto para trabalhar também. Olha só como eu falo de maneira um pouco mais acurada que a anterior. A edição do Bhagavad Gita como ele é, de Swami Prabhupada, estabelecida na tradição ortodoxa do sistema decorrente de sucessão discipular Parampara do Vaishnavismo Gaudiya, que caracteriza e tem como principal função garantir a autenticidade e fidelidade do saber védico. Apesar de estarmos cônscios de certas dificuldades dessa tradução, levando em consideração a natureza de seu autor, não ser um acadêmico ou filósofo diplomado em uma universidade, mas ele vai estar preocupado com as exigências do método acadêmico específico. Mas, sendo um religioso pregador, sua edição do Bhagavad Gita tem certos propósitos que transparecem em sua tradução, devido a esse servir na trilha epistemológica do Parampara. Ele consegue capturar significados e perspectivas vitais, muitas vezes inacessíveis ao engessado e limitado método empírico, o que não acaba atraindo ou comprometendo seu trabalho no campo linguístico, de ser uma edição bilíngue com o sânscrito original e transliteração para os caracteres latinos e ainda tradução palavra por palavra. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então aqui nós chegamos ao final de mais uma videoaula. Aqui nós trabalhamos com a fidelidade das traduções dos livros de Srila Prabhupada. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Por favor, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem. E tenham um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!